Amém. Aleluia. Mandar um abraço para a família que está lá em casa, meus filhos, minha esposa está lá em casa, vendo? Olha que legal, gente, é igual o programa da Xuxa, vocês lembram? Para quem que você quer mandar um abraço? Meu pai, minha mãe, vocês lembram? Minha tia lá em Catanduva, que está lá vendo, que legal. Gente, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, deixa aberto em Apocalipse 2,18. Nós já falamos da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja. Falamos da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que é a única igreja que não recebe nenhuma repreensão, tá? Ela não recebe nenhuma repreensão. A igreja de Pérgamo, que recebe uma repreensão, que nós falamos na semana passada, que estava seguindo a doutrina de Balaão, certo? Que ensinava o povo a se prostituir, né? E hoje nós vamos falar de uma outra igreja, que é a igreja de Tiatira. Vamos lá, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. A gente já sabe que o anjo da igreja é o pastor da igreja que recebeu a visão para desempenhar um trabalho numa comunidade. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Então agora é o próprio Jesus falando, tá? Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. O que ele está falando? Para a igreja, aquela igreja. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Percebe que tudo isso aqui faz parte da escola de fundamentos. Você vai aprender o que é amor, o que é serviço, o que é fé, o que é perseverança. Então tudo isso você vai aprender separadamente na escola de fundamentos. E sei as suas últimas obras. Então ele está falando que sabe das primeiras obras que aquela igreja fazia, desempenhava no começo, e está falando, mas eu também sei das suas últimas obras, que estão diferentes das primeiras. E as suas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Então está falando de uma igreja que cresceu, de uma igreja que começou fazendo pouco e foi crescendo. Aqui, querido, ele não está falando que ela está fazendo algo errado, ele está falando que está certo. Você começou e gradualmente você foi crescendo, seu amor foi crescendo, sua fidelidade foi crescendo, a sua fé foi crescendo. Você fazia um pouquinho, agora você já faz muito, você amadureceu, tá bom? Mas no versículo 20 ele fala, mas eu tenho contra ti que você tem tolerado Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, que com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Presta atenção que agora Jesus está chamando a atenção à idolatria, tá bom? Vamos lá. Eu dei tempo para que ela se arrependesse, está falando de Jezabel, da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançarei ela em um leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela as incita. Eu ferirei de morte seus filhos em todas as igrejas. Então presta atenção, ele está falando para uma igreja, mas ele está falando, o que eu vou fazer aqui, se caso essa mulher Jezabel não se arrepender, eu vou fazer com que todas as igrejas, que são as 7 igrejas aqui, eu vou fazer com que todas as 7 igrejas saibam que eu sou aquele que esquadrinha os rins e o coração. Pastor, tem alguma informação nos rins que é importante para Deus? Você vai descobrir o que é o rim aqui, tá? Daqui a pouco nós vamos falar. Eu darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. Aqui a gente tem um princípio importante. Digo, porém, aos demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina de Jezabel
e que não conhecem, escute aqui, como dizem as profundezas de Satanás. Que outra carga não colocarei sobre vocês. O que você tem, guarde, retenha, até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando elas, como são quebrados vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ore comigo, querido. Pai, nós oramos nesse momento. Eu preciso da ação do Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor nos revele, para que o Senhor nos revele, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor precisa falar conosco, e para que fique para essa geração que está aqui, para aquelas pessoas que estão ouvindo em casa, e para aquelas que de alguma maneira, talvez no futuro, ouvirão essa mensagem. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor traga entendimento, esclarecimento daquilo que está escrito aqui, para que nós possamos entender esse relógio cronológico, espiritual e profético dessas 7 igrejas, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Só lembrando que se a gente conseguir colocar aquela imagem das 7 igrejas, eu acho legal. Tá, daqui a pouco a gente põe. A quarta igreja está falando de um quarto tempo de acontecimento. Olha lá. Então, olha lá, se você perceber a localização delas, vou repetir isso até isso ficar gravado. A gente falou de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Nós estamos lá na quarta igreja, que é Tiatira. É como tá um relógio que vai fazendo sentido horário. Cada carta foi escrita, entregue e lida nessa mesma ordem. Então, o primeiro momento que nós falamos de Efésio, aquela igreja que começou bem e perdeu o primeiro amor. Aquela outra igreja que é a igreja perseguida, não sei se vocês lembram que nós falamos daquela igreja que morre pelo nome de Jesus. Aquela outra igreja que nós falamos que segue a doutrina de Balaão e que permite prostituição dentro da igreja. E agora nós estamos falando da quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. E tem algumas coisas que a gente precisa estudar aqui, tá bom? Então presta atenção. Quantos aqui já tiveram a oportunidade, seja do seu marido, da sua esposa, ou dos seus filhos, ou de algum amigo, uma amiga sua, você já teve a oportunidade de olhar dentro dos olhos da outra pessoa? Alguém? Tipo assim, você ficou olhando ali, a menina do olho da pessoa. Já viu que às vezes a gente até fica constrangido de ficar olhando no olho da pessoa? Por quê? Porque o olho revela a gente, não é? Quando a pessoa está mentindo, como é que ela fica? Não, ela desvia o olhar, ela não consegue olhar dentro dos olhos, sabia? Quando a pessoa está falando a verdade, você pode olhar e falar, não, é isso mesmo, você consegue, né? Então olha o que Jesus está falando, que os olhos, ele está falando assim, presta atenção, que quem está falando para vocês é aquele que tem olhos como chama de fogo. Agora, tente imaginar Jesus olhando nos olhos da igreja. Então, ele está olhando para uma igreja e ele consegue ver exatamente o que passa dentro dela. Ele consegue olhar e discernir a igreja dele, a noiva dele. Você pode ver que ele fala aqui, eu não sei se você prestou atenção, ele fala assim, eu vou esquadrinhar o seu rim e o seu coração. Esse rim aqui, querido, ele representa a alma. Ele está falando, eu conheço tudo que está dentro da sua alma e tudo que está dentro do seu coração. Sabe, querido, nem todo mundo que faz coisa boa é bom, e nem todo mundo que faz coisa má é má. Como assim, pastor? A bondade não se define pelo que fazemos, a bondade define pelo que somos. Tem muita gente boa fazendo coisa má, e tem muita gente má fazendo coisa boa. Você quer ver?
às vezes tem uma pessoa, querido, que o coração dela é rancoroso, egoísta, fala mal de todo mundo, fofoca de todo mundo, não paga ninguém, mas todo dia primeiro, quando ele recebe, ele entrega a cesta básica para todo mundo do bairro dele. Ele é uma pessoa má, fazendo uma coisa boa. A coisa boa é ele entregar a cesta para todo mundo, mas ele é mau. Ele é mau. E tem muita gente, querido, que às vezes cresceu numa família muito simples, uma família humilde, não estou dando aqui desculpa porque eu vou falar, tá? Aí a pessoa não tem o que comer, e de repente entrou num supermercado e roubou. Foi lá e roubou para comer. Ele estava morrendo de fome, ele tinha que levar comida para o filho, ele não tinha como fazer, não tinha nenhuma porta de emprego aberta, ele não tinha vergonha de pedir, e falou, cara, eu vou roubar porque eu tenho que dar comida para minha família. E às vezes o coração daquela pessoa é muito bom, então ele é uma pessoa boa e está fazendo uma coisa má. A bondade não se define, querido, a bondade não se define pelo que eu estou fazendo. Vocês estão acompanhando comigo? Agora, Jesus está falando uma coisa a respeito da sua igreja. Os meus olhos são como chama de fogo, e eu estou esquadrinhando as intenções daquilo que vocês estão fazendo. Então ele está falando, vocês começaram fazendo muitas obras. Hoje as obras de vocês é 2 vezes, 3 vezes mais. Vocês estão trabalhando no serviço religioso, muito mais do que vocês faziam antes. O amor de vocês cresceu. A fé de vocês é notável, a perseverança de vocês é assim, não tem explicação. Mas está acontecendo umas coisas aí que eu preciso pontuar. E Jesus, ele começa falando de uma mulher chamada Jezabel. Quem já ouviu falar da Jeza? A Jezabel, né? Aí, só que como ele fala aqui, parece que essa mulher está viva. Eu não sei como vocês toleram Jezabel, essa mulher que fica incitando os meus filhos a prostituírem. Deixa eu te contar quem foi Jezabel. Jezabel foi a mulher de um rei de Israel, em mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Essa mulher, ela era de um outro reino. Esse rei que era do povo de Deus, Acabe, ele se junta com essa mulher que adorava outros ídolos. Essa mulher, ela influencia todas as atitudes do seu marido. Ela era uma mulher controladora. Tudo ela mandava o marido dela fazer. O marido já não tinha opinião mais dentro do reino, nem dentro da casa, certo? E essa mulher começou a matar todos os profetas de Deus. Profeta, vem cá, vamos matar. Profeta, ela matou todos que ela encontrou. Na época do reinado dessa mulher, Elias se escondeu, que era o profeta Elias. Muitos profetas, para não morrer, querido, eram sustentados, sem ela saber, em cavernas durante 3 anos, a pão e água. Essa mulher, durante todo o seu reinado, ela perseguiu os profetas. Ela matou os profetas, ela fez pressão, ela fez medo, temor em todo. Durante o reinado dela, a voz profética sumiu. Ninguém tinha coragem de profetizar diante de Jezabel, porque ela matava essas pessoas. Ela pegou os profetas de Baal, ela pegou mais ou menos 800 profetas de outros deuses, trouxe da nação dela, colocou dentro do palácio dela, que agora é o reino de Israel, o marido dela, e a Bíblia fala que ela sustentou todos esses profetas enquanto ela vivia. A Bíblia mostra que ela fez todo Israel pecar, fez o marido pecar, e todo Israel começou a adorar outros deuses por causa da influência maligna dessa mulher. Agora que vocês sabem quem é Jezabel, depois vocês lêem lá em Reis, em Crônicas, para vocês estudar. Essa mulher aqui, querido, deixa eu te falar, ela era mais temida do que 400 homens. Pensa em imaginar uma mulher que é mais temida que 400 homens. Fera, né? Elias conseguiu enfrentar 400 homens, mas a hora que Jezabel falou assim, hoje eu te pego e te mato, ele fugiu com medo. Tenta imaginar que mulher fera que era essa. Ela mandou um recado para Elias, falou assim, Elias matou meus profetas. Ele enfrentou 400 homens, gente, não é 4. Tipo assim, ele tinha um golpe de karatê, não, 400 homens. Ele peitou 400 homens, mas a hora que a Jezabel falou, fala para Elias que até o fim da tarde eu pego a cabeça dele.
e apresento num prato aqui. Ele fugiu, com medo, falou, gente, se essa mulher me pegar, eu estou enrolado. Mas eu enfrento 400 homens, mas essa mulher eu não enfrento. Está entendendo? Esse profeta chega diante de Deus, Elias, e fala assim, Deus, todo mundo está me perseguindo, todos os profetas já morreram, Jezabel já matou todos os profetas, só falta eu quero que o Senhor me dê a morte. Ele está fugindo para não morrer de Jezabel, sobe para o monte e fala para Deus matar ele. Ele está fugindo da morte e fala para Deus matar ele. Você está imaginando, está acompanhando comigo o raciocínio, que ele enfrenta 400 homens, ele tem coragem de falar para Deus matar ele, mas não tem coragem de ficar de frente com Jezabel. Você tenta imaginar a pressão espiritual que essa mulher representava? Todo mundo tinha medo da mulher. Ela era inescrupulável, assim, sabe, um trem que não tem explicação. Aí agora Jesus olha lá em Apocalipse, quase 800 anos depois da mulher, aí ele fala como se aquela mulher ainda estivesse viva, mas ela não está viva. Então ele está representando para nós, quando ele fala o nome dela, ele está representando tudo aquilo que aquela mulher representava. Então olha o que ele está falando, olha, eu tenho porém contra ti, igreja de Tiatira, uma coisa vocês estão fazendo de errado. Vocês estão tolerando Jezabel dentro da igreja. Vocês estão tolerando os ensinos de Jezabel dentro da igreja. Vocês estão tolerando idolatria dentro da igreja. Vocês estão tolerando prostituição dentro da igreja. Vocês estão tolerando pressões proféticas. A voz profética de vocês dentro da igreja está se calando. Estão dando mais lugar à força de Jezabel, porque quando você fala o espírito de Jezabel, é a influência que ela exerce. Deixa eu te contar uma coisa, que a gente já falou um pouco aqui, a respeito dessa pressão. Sabe, deixa eu falar algo sobre liderança aqui. Querido, quando a carta é entregue a cada uma dessas igrejas, ela não é entregue para o obreiro, ela não é entregue para o diácono, ela não é entregue para o levita, ela não é entregue para ninguém. Essa carta é entregue para o anjo da igreja. Porque a responsabilidade, querido, de cada igreja que Deus coloca ao redor da terra é do pastor daquela igreja. É daquele que Deus deu a visão para começar aquele trabalho. Amém? Agora, querido, deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus dá uma visão para alguém, para um homem de Deus ou para uma mulher de Deus que abriu um ministério, né? Dentro dessa pessoa, desse ser, ele tem toda uma visão que já foi entregue para ele quando ele começou o trabalho. Só que às vezes, dentro de muitas igrejas, querido, líderes, eles cedem à pressão do resto da igreja para tomar decisão. Um líder não pode ceder à pressão da igreja. O líder precisa continuar obedecendo à voz de Deus e à visão que Deus deu para ele. Mas todo mundo estava me pressionando. Não importa. Um líder não toma decisão em cima de pressão, porque vai dar errado. É influência de Jezabel. Cala-se a voz profética. Quando cala-se a voz profética, então Jezabel começa a governar naquele lugar. E deixa eu te contar uma coisa sobre Jezabel. Não se expulsa o espírito de Jezabel, tá? Não adianta a gente ver ali que a pessoa está com o espírito de Jezabel. Aí de repente, traz a pessoa aqui que eu vou orar por ela. Em nome de Jesus, todo espírito de Jezabel dessa pessoa sai. Ele não sai. Por quê? Ele não é um espírito de possessão, ele é um espírito de influência. O Ellison é o pastor da rede de jovens. Então ele está ali, ele chega aqui e fala, nossa, Deus colocou no meu coração, nós vamos para a rua, vamos fazer evangelismo, tal. Beleza, vamos fazer evangelismo e tal, Deus colocou no meu coração, nós vamos lá para o bairro tal, Deus já me falou, vai dar certo. Deus está gerando essa visão dentro do Ellison. Mas tem uma outra pessoa na igreja que
achegou-se ao Ellison, sentou do lado do Ellison, virou amigo do Ellison, certo? E essa pessoa está influenciada pelo espírito de Jezabel. Aí, o Ellison com a visão que Deus deu para ele. Então o Ellison pega, de repente, e a pessoa está ali assim, cara, eu estava vendo aí na internet, cara, todo mundo está fazendo uma festa gospel nos cultos de jovens, cara, e lota de jovens, velho. A gente vai lá e coloca um patrocinado lá no Instagram, um patrocinado no Facebook, coloca que vai ter pipoca de graça, que vai ter quentão, e todo mundo vem, aí que está cheia a igreja, você prega a palavra, cara, e vai rolar, e vai dar tudo certo. Aí o Ellison, ele tem a visão de Deus, ele queria fazer evangelismo, mas aí o Ellison fala assim, cara, sério, vem muita gente mesmo? Não, vem cá, vou te mostrar. E aquela pessoa que está ali, querido, está influenciando o Ellison a deixar a visão que Deus deu, para fazer aquilo que está dando certo. Então, de maneira muito sorrateira, de maneira muito sem perceber, aquele líder começa a ceder, ele vai cedendo, ele vai cedendo. Eu vi agora há pouco tempo, querido, eu achei um hiper, mega, super power absurdo no que eu vi. Um pastor fundou uma igreja de 20 anos, sei lá, 30 anos, não vou citar nome, e os líderes da igreja achou que o pastor estava antiquado, passado, fizeram uma reunião separada sem o pastor da igreja, e falou, gente, a gente tem que tirar o pastor não quer pintar a parede de preto, o pastor não quer colocar as luminárias, o pastor não quer, não tem uma visão jovem, agora todo mundo é jovem, o pastor ainda gosta de cantar o hino da harpa, então nós vamos pegar a liderança nossa aqui, vamos fazer uma reunião, e a gente precisa tirar esse pastor daí. Vamos colocar ele em outra função na igreja, porque ele está ultrapassado. Fizeram uma reunião, tiraram o pastor, né? Beleza, e o pastor agora vai fazer outra coisa. Então, a pessoa que Deus usou para fundar aquele ministério, agora ele recebe uma pressão do resto da liderança. Aquela visão, querido, vai mudar, tudo vai mudar. Você entende? Querido, enquanto existe um sacerdote numa determinada igreja, a visão que Deus deu é a visão que Ele deu para aquele pastor. Ah, mas ele morreu, beleza, e Deus vai levantar a próxima geração, não uma nova geração, como já aprendemos, mas a próxima geração. Aí para a próxima geração, se Deus quiser entregar outro mover, beleza, mas a gente precisa honrar aquele que estava ali, que era o fundador. Como Jezabel trabalha? Ela trabalha influenciando os cargos de liderança. Ela nem precisa estar na liderança, ela nem precisa. Querido, Jezabel influencia o governo, ela influencia a política, ela influencia a economia. Pessoas que tomam decisão sem estar debaixo da voz de Deus, tomam decisão por causa da pressão. O que eu acho massa no presidente Bolsonaro é que você pode fazer a pressão que for, ele fala, não vou fazer, e acabou. Ah, mas agora você tem que mandar acontecer isso. Ele falou assim, vocês são um bando de marica, não vou fechar não, é assim que funciona. Por quê, querido? A intenção de Jezabel é tirar a visão do líder, porque um líder sem visão, querido, é uma nação sem visão. Um pastor sem visão é uma igreja sem visão. Vocês estão entendendo? Então, qual é o grilo de Jesus com a igreja de Tiatira? A igreja trabalha, a igreja cresceu, a igreja perseverante, ela cresceu em tudo, mas ela está sendo influenciada por Jezabel, e Jezabel está pegando essa igreja e fazendo ela se inclinar à idolatria. Se eu falar a palavra idolatria, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Senhora da Aparecida, né? As imagens da igreja católica, pai, mãe, você tem que deixar a idolatria, né? Que a gente acha que é só aquele boneco de pau, aquele boneco de gesso, né? Aquele boneco de ferro, que a gente acha que idolatria é isso. O que é idolatria? Presta atenção para você nunca esquecer. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que era de Deus. Um carro pode se tornar um objeto de idolatria. Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, me dá um carro. Deus te deu um carro. Aleluia. Aí de repente está chovendo, você fala, não vou colocar meu carro na chupa na igreja porque vai sujar.
ele já virou um objeto de idolatria. Você idolatra tanto o carro que ele deixou de ser de uso seu para ser um objeto que você contempla, um objeto que você exalta, um objeto que você adora. Não, mas eu não adoro o meu carro. Então põe ele na terra, põe ele na chuva, leva a gente para a igreja dentro do seu carro. Não, mas ele vai sujar meu carro. Querido, pessoa, tem gente, eu já acompanhei muitas vezes, a moça namora o rapaz, só para você entender que é idolatria. A moça namora o rapaz deu um ursinho de presente para ela, o Elis. Foi lá e deu um ursinho de presente. Aí não deu certo o namoro, eles separou. Aí a moça ficou com o ursinho, tá com o ursinho de presente. Ela já namorou, ela já noivou, ela está casada, e o ursinho do primeiro namorado está lá dentro da casa dela. Aí ela fica ali naquela lembrança, falou, podia ter dado certo, né? Aí, aquele objeto ali, ele ainda é adorado, aquele namorado que nem está ali na vida dela mais, ainda é adorado. Aquele namorado ainda é adorado, aquele objeto ainda é adorado, ele ocupa ainda um lugar no seu coração. Por isso que Jesus disse que não tem como adorar a Deus e as riquezas. Você quer ver uma coisa? Por que hoje, terça-feira, talvez a igreja tem 5, 6 pessoas? Porque muitas pessoas talvez não vieram. Liga para alguém e fala, irmão, por que você não veio? Ah, porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma hora extra, estou ganhando um pouquinho a mais. Não, eu preciso. É errado trabalhar, queridos, é errado trabalhar. Mas na nossa escala de prioridade, você já percebeu que a igreja sempre está em último? Não é? Se o culto demorar mais de meia hora no domingo, você briga. Mas se o seu patrão falar para você, você precisa trabalhar 1 hora a mais, eu vou te dar R$100, você fica. Meia hora de culto a mais é briga. Mas meia hora de trabalho a mais e mais 50 conto, fala, não, vai me ajudar no final do mês. Mas você não acredita que aquele meia hora de culto poderia te dar uma palavra, uma unção, um mover que te ajudasse durante a semana. Então o dinheiro ele é adorado. Querido, se você precisar trabalhar mais 10 horas, 20 horas no mês, arrumar 2 serviços, por causa do dinheiro a gente faz. Não estou falando que é errado trabalhar. Às vezes eu saio de um serviço e vou para o outro. Mas na escala de prioridade, querido, Jesus ele precisa ser o primeiro. Idolatria é tudo aquilo ou todo aquele que poderia tomar o lugar de Deus na sua vida, o lugar de Deus no seu coração. Aleluias! Então, era isso que Jesus estava falando à igreja de Tiatira. Vocês estão tolerando Jezabel. Aleluias! Amém? E ele está falando o seguinte, olha, deixa eu te contar uma coisa, Jezabel está seduzindo os meus filhos. Jezabel trabalha com sedução. Um homem chamado Jeú, quando Jezabel era viva, o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, para que ele matasse a família de Jezabel. Ele foi ungido para acabar com a família de Jezabel. Quando ele foi ungido, ele pegou o cavalo e foi atrás de Jezabel para matá-la. A Bíblia fala que ela subiu no 2º andar do lugar que ela estava, porque ela sabia que Jeú ia matar ela. A Bíblia fala que ela se arruma toda, ela põe o melhor perfume que ela tem, porque ela ia dar a última cartada naquele profeta, ela ia tentar seduzi-lo, fazer um acordo, talvez até seduzi-lo ao sexo, para que ele não a matasse. Então ela está toda no quarto esperando Jeú vir matar ela, talvez ali só de biquíni, só de sutiã e calcinha, com o cabelo amarrado para cima, porque a hora que Jeú vem matar ela, o que é isso? Eu não posso matar esse mulherão, não? Como é que eu faço? Então Jeú, como ele tinha uma unção profética, a hora que ele chega, é como se fosse aquela galeria, ele vê Jezabel toda produzida, e ele vê que os soldados estão lá, mas a voz de matar Jezabel já tinha sido liberada. Então, para ele não ser seduzido, não estar frente a frente com Jezabel, para ele não subir lá e matar ela, ele fala para aqueles que estão ali ao redor e fala assim: empurre ela,
mate ela. Porque se ele ficasse frente a frente com Jezabel, talvez a proposta seria muito boa. Talvez ela chamaria ele para governar com ela. Ela era uma mulher de influência. Talvez ela o seduziria e ele pararia aquele profético dele, o que ele recebeu de Deus, cessaria. Então, para que o profético na vida dele não cessasse, ele não chega perto de Jezabel. Ele fala, joga ela aí de cima. Aí algumas pessoas vão lá e empurram ela de lá. E ela cai, presta atenção, ela cai, ela arrebenta todo no chão. E a Bíblia diz que o sangue dela espirra em 2 lugares. Olha que interessante que a Bíblia tudo tem um significado. Espirra na estrutura do palácio, que é nas paredes. E a Bíblia fala que espirra nos cavalos. Ah, pastor, tem nada a ver, a mulher caiu, espirrou sangue para tu quanto é lado. Deixa eu te falar, mas por que a Bíblia falou que espirrou? Então tem um significado. Quando a Bíblia fala que o sangue espirra, querido, no palácio, nas paredes, está falando que o sangue dela ficou grudado na estrutura. Então, em toda grande estrutura, se não tomarmos cuidado, a influência de Jezabel vem. Você pode ver, querido, que grande parte das igrejas, quando elas vão crescer em estrutura, elas começam a deixar de falar de santidade. Ela começa a aceitar pequenos pecados, porque a estrutura cresceu, agora vem gente de todo quanto é tipo, certo? A estrutura cresceu, era 20 pessoas, agora tem 200, tem 300, nossa, agora tem muita gente perto de mim, então, você entendeu? O sangue dela espirrou na estrutura. E por que espirrou nos cavalos? Cavalo tem a ver com serviço. Então, querido, às vezes estamos trabalhando na igreja, influenciados por Jezabel. O sangue dela fica impregnado no serviço. Às vezes eu vou fazer as coisas para Deus, influenciado pela idolatria. Você quer ver uma coisa? Olha o que a igreja brasileira faz. Isso aqui você vai acompanhar o raciocínio comigo. O Hélio canta aqui na igreja. Todo domingo ele vem, né? Gente, tira aí para mim Yeshua, Gabriela Rocha, não pare a rede, não sei o quê, né? Ele está aqui, querido, na maior alegria, ele vem cantar, ele canta, ele adora, o louvor dele é para Deus, ele abençoa os irmãos, e está tudo dando certo, a vida inteira dando certo. Mas de repente, chega um empresário aqui na igreja e fala, Welles, você canta demais. Vamos gravar um CD? Vou bancar tudo. O Elis falou, demorou. Vai lá e leva ele para a Sony, grava ele, fica muito bom o CD, os melhores músicos do Brasil. Né? Deu tudo certo. Aí, de repente, o cara fala, cara, eu tenho a melhor equipe de marketing do Brasil, nós vamos pegar e vamos arrebentar o Elison nas redes sociais, nós vamos mudar o corte de cabelo do Elison, vamos dar uma repaginada na roupa dele, certo? Nós vamos colocar você em todas as rádios que existem, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, Deezer, e tudo que tiver, até na plataforma do Éden lá, vai colocar você lá, né? Aí todo mundo começa a ver o Elison, o Brasil inteiro fala, cara, o Elison canta demais, velho. Cara, como é que ele faz aquele grave? Como é que ele faz aquele agudo saindo do grave com o agudo? Cara, que letras que ele canta, velho. Cara, o Elison é o cara. Aí quando o Hélio estava aqui, cantando, no culto de terça, tinha 5 pessoas. Mas se de repente eu colocar nas redes sociais, vai estar conosco aqui terça-feira, o Ellison Style. A igreja lota. Porque agora já não é o Ellison que canta na terça, é o Ellison que foi para som livre. Então agora lota. Ellison, ele virou o Ellison da Som Livre. Aí todo mundo fala assim, nossa, quem imaginou, hein? Estava cantando ali no louvor, talento escondido. A igreja brasileira faz o ídolo. Ela levanta o ídolo. A igreja faz isso, ela faz ele chegar lá em cima. A gente enche a bola, a gente faz chegar lá. Aí o Hélio chega lá e ele começa a acreditar que ele é tudo aquilo que as pessoas estão falando dele, que a voz dele é muito boa,
que ele canta muito bem, que não tem ninguém que canta como ele. Ele é o popstar. Ele vai entrando na alma dele, no rim dele, vai entrando. Aí ele vai acreditando. Aí de repente o Ellison, que chegava antes do culto, arrumava os cabos, ajudava a comprar o cabo do fone, agora ele já chega só na hora do show. Está tudo pronto. E se ele chegar, não tiver um microfone beleza, se o teclado, se não for o músico que ele quer, se não tiver toda a plataforma belezinha, ele não canta. Ele não canta. Antes era o cara que chegava, abraçava, falava Pai do Senhor, graça e paz. Agora ele só cumprimenta de longe. Agora ele virou uma árvore alta. Ele agora é um ídolo. Ele é alguém que todo mundo respeita, quer estar perto, quer pegar autógrafo. Mas na terça-feira, quando ele estava aqui, ninguém pegava autógrafo com ele. A igreja levanta, ela cria o ídolo. Aí sabe o que acontece? O Ellison começa a acreditar. Ele acredita que ele é tudo aquilo que as pessoas fizeram ele ser. Às vezes, querido, nem era Deus que queria levantar ele, não. As pessoas levantaram, porque eu acredito que quando Deus levanta, é totalmente diferente. Eu não preciso gastar R$1 nas mídias. Ele é levantado pelo Senhor. Deixa para lá, depois Deus fala mais, né? Aí, sabe o que acontece? O Ellison um dia está lá, cantando, ganhando 300 mil por mês, que é no mínimo isso que ganha, né? Não vou contar mais, porque senão tem muita gente aí vendo, né? 300 mil por mês, ele está ganhando bem. Aí ele mudou de casa, ele comprou carro, agora não anda de a pé mais, a motinha dele ele vendeu, deu para os irmãos, entendeu? Aí, sabe o que acontece? Eu, que exaltei o Ellison, eu que levantei o Ellison, que dei curtida no Instagram, que dei curtida no YouTube, que compartilhei as músicas dele, que compartilhei os vídeos dele. Aí de repente, o Ellison passa na rua da minha casa e não me cumprimenta. Esqueceu. Aí eu começo agora, querido, derrubar o ídolo que eu levantei. Aí você viu? A igreja exaltou. Gente, é assim mesmo, quando começa a falar de Jezabel, começa a vir os problemas, fica tranquilo. Vem as resistências. Então a igreja brasileira foi lá e levantou ele. A igreja fez ele achar que ele era. Aí de repente, um momento o cara se exaltou mesmo, ele achou que era o cara. Aí sabe o que a igreja brasileira fez? Deixou de seguir o cara no Instagram, no Facebook, no YouTube, começou a falar mal dele, não chamou ele para cantar igreja nenhuma mais. Sabe o que o cara teve que fazer? Ele teve que ir para o México, sair do Brasil, porque agora as igrejas queriam bater no cara. A igreja levantou ele, exaltou ele, deu um lugar que não era dele. Agora a igreja, querido, não aceita o cara de volta. A igreja não aceita o cara de volta. Aí o cara pode contar que está arrependido, o cara pode pedir perdão em plataforma, pode ser o que for. A igreja agora, querido, não aceita. Deixa eu te contar uma coisa: o mundo lá fora parece que tem mais amor com as pessoas que erram do que a própria igreja, que deveria representar o amor de Jesus. Fica isso para a sua meditação, nem vou falar muito, né? E Jesus está falando: eu vou ferir de morte aqueles que seguem a doutrina de Jezabel. Eu os ferirei de morte, eu vou colocar eles numa cama. E ele fala: no meio de todas as igrejas vocês saberão que fui eu que fiz isso. Sabe o que eu acho mais massa na época da pandemia, querido? Que todos aqueles que eram sustentados pelo sistema Jezabel surtaram. Aquela banda que ganhava milhões, que já não cantava em igreja pequena mais, quando ela viu todos os shows cancelados, não podendo fazer nada, querido, eu já não sabia nem o que era sentar num banco de igreja mais para ouvir uma mensagem. Não sabia. Frustrou, o cara ficou louco. Vamos fazer live porque a gente precisa ser lembrado. A gente tem que ser lembrado. Querido, quantos pastores que viviam de agenda, já não conseguia ser pastor local mais e incentivar as pessoas em amor e fé e esperança. Viram suas agendas canceladas. Os milhões deixaram de cair na conta. Eu vi, acompanhei, querido. Isso eu estou falando aqui com muito temor, tá? Não tem alegria no meu coração em falar isso, não. Tá? Eu vi pastores que cresceram, conhecidos apóstolos no Brasil inteiro, que cresceram,
pregando contra exatamente isso que eu estou pregando a vocês. Vai pregar num lugar, quanto que é para você pregar? 5.000. Quanto que é para você cantar num lugar? 15, 20. A pessoa ficou conhecida pregando contra isso. E a igreja olhou e falou assim: nossa, esse cara está certo, olha, não pode cobrar mesmo, não pode ser assim. A pessoa ficou conhecida com essa doutrina. Quando ela chegou na plataforma, todo mundo conhecia. Agora ele já não pregava mais sobre isso. Agora ele já era meio que laico, né? Igual o Estado é laico. Não, mas não é bem assim. Gente, nós não vamos cobrar para você entrar na igreja. É só uma inscrição, tá bom? Vai ter um negócio ali, então agora é uma inscrição. Eu não estou pregando nem contra nem a favor da inscrição. Eu estou te dizendo que a igreja levanta o ídolo. Depois ela derruba o ídolo e não dá lugar para ele se arrepender. Então, o que Jesus está falando? Eu sou contra os que usam esse tipo de doutrina. Igual, querido, deixa eu te contar uma coisa. A gente começou uma igreja na sala da minha casa. A gente foi para um cômodo alugado. A gente foi para o outro cômodo alugado. A gente fez os primeiros cultos aqui, não tinha nem energia. Não tinha energia. Não tinha nem portão. Aí Deus devagarzinho vai abençoando, vai fazendo a gente crescer, consegue colocar um piso, consegue melhorar a luz, faz a parte das crianças, né? Depois Deus dá o terreno do lado para nós, alguém diga amém? Deus dá o terreno para nós do lado, a gente faz aquela estrutura legal, né? E aí a gente esquece de onde veio. Imagina um dia, querido, que um de nós aqui se torne um pastor internacional, sai pregando no México, Estados Unidos, Brasil inteiro, querido, e de repente a gente perde isso aqui do início. Eu só prego se tiver 200. Um dia eu fui chamar um cantor para vir, antes da gente abrir a igreja, eu fui chamar um cantor para vir em Araguari cantar. Primeira coisa que está lá no formulário que você tem que preencher: quantas pessoas terão aí? Está lá. Qual é o público esperado? 2.000? 2.500, aí dependendo do público esperado, eles falam, não podemos ir. Então você entende, fica uma árvore tão alta que você já não consegue pegar os frutos daquela árvore mais. E o que Jesus está falando quanto à igreja de Tiatira é que ela ficou conhecida, o amor dela, as obras dela são maiores do que no início, mas Jezabel está governando dentro daquela igreja. Querido, e eu estou falando aqui com muito temor como líder, todo dia eu tenho que prestar atenção se eu não estou sendo influenciado por Jezabel. Jezabel, ela pode vir numa mulher, ela pode vir num adolescente, ela pode vir num jovem, ela pode vir num homem, não importa, ela pode influenciar. Esse tempo atrás, uma pessoa me procurou, pastor, eu vou para a igreja, mas eu tenho algumas condições. Falei, sério? Para mim ir para a igreja tem que ser assim, eu preciso que você faça isso, e comece a fazer dessa maneira, e a gente vai fazer desse jeito. Eu falei, não, beleza, pode ir que vai dar tudo certo. Irmão, a igreja tem uma visão. Você não vem para a igreja porque você quer impor uma condição. Teve gente, querido, que já chegou e falou assim, pastor, eu vou ficar na igreja, mas eu quero receber um salário, eu quero fazer isso. Querido, eu não sou contra não, tá? Eu sou uma pessoa que trabalha, não sou sustentado pela igreja, mas eu sei que tem que ter pessoas sustentadas pela igreja, para cuidar melhor da igreja. Um dia eu acredito, querido, que nós vamos conseguir sustentar aí 2, 3, 4, 5 pastores, vamos sustentar a irmã Tereza para ficar por conta da igreja, para arrumar aqui, arrumar de lá. Querido, isso é normal. A questão, querido, é que a gente não pode fazer isso por pressão. Líderes não podem tomar decisões por pressão. Precisa ser por visão, por voz, por direção. E muitas vezes, a maioria das vezes, a direção e a voz de Deus para uma igreja, ela vai totalmente contrária ao que a igreja queria fazer. A igreja queria ir para o norte, e Jesus fala, gente, eu estou dando uma ordem agora, todo mundo para o sul. E a igreja grita, não quero ir. E de repente Deus está gritando e falando para o líder, leva a igreja para o norte. E a igreja quer ir para o sul, Deus fala, leva para o norte. O líder que é influenciado por Deus, querido, ele não interessa o que a igreja está falando, ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Amém? Eita Jesus.
Digo-vos, porém, que aqueles que estão em Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram as profundezas de Satanás, que outra carga não colocarei sobre vocês. Então aqui Jesus já dá uma aliviada, fala, olha, a única coisa que eu tenho contra vocês é isso aí, não vou colocar fardos mais pesados do que eu já tenho falado para vocês. E ele diz uma coisa, agora, presta atenção, eu vou finalizar aqui. Vocês precisam reter, guardar o que vocês já receberam. Querido, você já percebeu o quanto que é difícil a gente guardar o que já tem? Não é? Ah, pastor, esse mês, graças a Deus, consegui guardar R$600 no banco, aleluia. Você percebeu que durante os próximos... Você percebe que durante os próximos 30 dias, ficar com aqueles 600 no banco é difícil? É um pneu que fura, é um iogurte que o filho pede, é um projeto novo. Nossa, cara, eu fui comprar um celular ali, faltou exatamente R$600. Guardar aquilo que para um futuro pode ser mais necessário é muito difícil, não é? Então aqui Jesus está falando, eu preciso que vocês guardem, retenham aquilo que vocês receberam. Por que ele está falando, querido, para a gente guardar o que recebeu? É porque pode acontecer de você estar trabalhando, fazendo a obra, estando na igreja, amando as pessoas, fazendo aquilo que achamos que é o correto, que nos dará o direito da salvação, mas a gente perde aquilo que já tem. É tipo assim, eu sou pastor da igreja, eu ganhei o mundo agora, eu sou um pastor conhecido, mas perdi minha família. Ganhei o mundo, mas perdi minha família. Então o que Deus está falando? O que você já tem, que você conseguiu conquistar, retenha, guarde. O que você já sabe de Jesus, retenha. As tradições que você recebeu, guarde. Os fundamentos e princípios que você tem, os pilares que já foram construídos, preserva eles. Eu não estou falando que eles devem ser destruídos, Jesus está falando, preserve eles. E tire Jezabel do meio de vocês. Então, eu te contar uma coisa, para a gente finalizar, vou até fechar aqui, sobre mulher e homem. Jezabel vem principalmente nas mulheres. Mulheres, prestem atenção, tá? Em algum momento pode parecer machista, mas não é machista, é para guardar vocês. Deus escolheu dentro de uma casa o homem para ser o cabeça. A mulher não pode ser cabeça. A mulher precisa ser o cabelo da cabeça do homem. Pastor, lá em casa quem manda é a mulher, está certo ou errado? Está certo e está errado. Como que funciona? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 14, que a mulher sábia edifica. Então, querido, quem que escolhe onde está a televisão? É a mulher. Onde vai ficar a prateleira? É a mulher, né? Onde que vai pôr o fogão? Que cor que é o fogão? É a mulher. O marido quer colocar a área do lado direito, a mulher quer colocar a área. É a mulher. A mulher sabe edificar a casa. Agora, querido, as decisões, elas precisam vir do homem. Quem dá direção na casa tem que ser o homem. O homem precisa de verdade ser o cabeça daquela casa. A mulher precisa ajudar o homem a ser o cabeça. Se o homem for o cabeça, a mulher está protegida, ela está guardada. Não está falando para a mulher ser um cachorrinho, que tudo que o homem fala, ela obedece, não é isso. Mulher, tira meu sapato. Mulher, lava meu dedo, tira a frigideira. Não, não é isso. Mulher, traz a comida aqui, cadê o prato de comida? Não é isso que a Bíblia está falando. A mulher, ela precisa estar submissa à missão do homem. Às vezes o homem entrou para o quarto e orou, e Deus falou assim, que é para pegar e ofertar R$100 na igreja. Deus mandou fazer. Aí o homem vai lá, conversa com a mulher, fala, Deus tocou no meu coração, para nós ofertarmos R$100 na igreja. E a mulher fala, não, mas esse mês eu tenho que
pendurar um varal lá em casa, eu tenho que fazer um negócio. Aí o homem fala: ah, então tá. Olha para você ver, Deus mandou fazer, mas ele ouviu a mulher. Talvez, querido, aqueles R$100 que Deus mandou ofertar em nome da casa, Deus ia dar 1.000 para aquele casal. Aí a mulher podia pôr o varal, fazer a unha, comprar bolacha Nikito. Mas aqueles R$100 que Deus mandou é o que ia abrir uma porta. Ele deixou de obedecer a Deus e obedeceu a mulher. O que vai dar? O que aconteceu com Adão? Querido, eu só vou ler, eu tenho que ler, porque senão fica falando, esse é o pastor que está falando. Eu não estou falando, eu estou reproduzindo. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 3. Se você quiser abrir, se não quiser, leia aqui. Olha o que Deus falou para Adão. Capítulo 3. Cadê o negócio? Vou achar aqui. Versículo 17, capítulo 3. Cadê? Abre aí para nós. 17, 3. Vou ler isso aqui e nós vamos terminar. Deus está dando sentença, tá? O pecado já aconteceu. Então voltou-se para o homem. Deus falou para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da vida, que eu te proibi comer? Maldita é a terra por tua causa. Um homem sábio ouve a sua mulher. Presta atenção, senão vai sair falando, o pastor falou na igreja. Não falei nada disso. Deixa eu te falar. O homem sábio escuta a sua mulher. Quando o homem não está escutando nem o Espírito Santo, escuta a mulher, que a mulher é a representação do Espírito Santo no casamento. Ela vê o que o homem não vê. A mulher é um ser fantástico. Eu vou sair lá de casa, vou visto uma roupa, vim para o culto, minha esposa fala, onde você vai? Eu falo, vou no culto. Ela fala, nunca. Esse tênis seu não combina com essa camisa não combina com o seu cinto. Eu falei, nossa, você não vai do meu lado, não. Eu falei, nossa, amor, tá tão legal. E ela fala, não, vai lá e troca. E põe outra mulher vê coisas que o homem não vê. Para o homem tá massa, daquele jeito a mulher está falando, nunca. Possível isso acontecer. Né? Mas o fato que nós lemos é que Deus falou para o homem, não coma. Aí a mulher virou para ele e falou assim, come. Ele deixou de obedecer a Deus. Agora você vai ver o mais interessante. Ele deixou de obedecer a Deus e ouviu a voz da mulher para dar tudo certo em casa, não é? Mas porque ele obedeceu a mulher, ele fez toda a família dele sofrer saindo do jardim. Então, quando o homem obedece a Deus, ele protege a família dele, ele protege a esposa, ele protege a casa. Então, o homem precisa continuar obedecendo a Deus, certo? Não é o que ele acha da cabeça dele, não, tá? É o que Deus deu de direção para ele, certo? Às vezes, há momento, para a família vai ser uma coisa ruim. Nossa, vai rolar não, hein? Mas Deus falou. É louco, é absurdo, mas eu ouvi Deus. Agora o homem dentro da casa que não ouve Deus, querido, é melhor você ouvir sua mulher. O cara não fala com Deus, o cara não lê Bíblia, o cara não ora, então ele não está ouvindo Deus. Então ouve a mulher. Vai dar menos mal. Mas se você é um sacerdote de Deus, você está ouvindo a voz de Deus, querido, senta com a sua esposa, conversa com ela. Deus está me dando uma direção aqui. Né? Uma vez eu cheguei na minha esposa, Deus mandou eu sair do meu trabalho e ficar por conta da igreja. E eu achei loucura aquilo. Eu estava orando, Deus falou comigo. Eu falei, cara, como é que eu vou falar para minha esposa que é para me sair do serviço? Na época eu já era gerente da onde eu trabalhava, ganhava absurdamente bem, não é tão absurdamente, mas eu ganhava muito bem. Né? A hora que eu cheguei assim, o mundo da minha esposa caiu. Tem que ver ela contar. Querida, ela nem foi trabalhar de tarde. Ela ficou, meu Deus, que meu marido está louco, vai dar tudo errado aqui em casa. E eu fiquei mais doido ainda, porque quando eu vi a reação dela, eu falei, cara, não pode ser Deus que falou, minha esposa está triste. Mas eu não pedi conta do serviço, eu falei assim, eu preciso que a minha esposa concorde comigo, né? E esperemos, não, Deus falou comigo também, pode sair do serviço, que Deus já confirmou no meu coração, está tudo certo. Querido, e o tempo que eu fiquei fora do serviço, que atualmente é o mesmo que eu estou hoje, eles me chamaram de volta 2 anos depois. E hoje, graças a Deus, eu estou ganhando o mesmo tanto que eu ganhava como gerente, e hoje eu sou só vendedor. Eu falei, aleluia, glória a Deus, né? Tirou um fardo das minhas costas. E, querido, é incrível, é incrível. Eu ia para a igreja orar de manhã,
saía de casa, tinha água gelada na geladeira. Quando eu voltava, aparecia um irmão com a cesta lá em casa que dava para 5 meses. E eu falava, gente, não é possível que eu só estava orando e esse trem apareceu aqui. Um dia chegou um irmão lá em casa, eu achei o mais massa. Eu vi até, ele foi lá na loja que eu trabalho essa semana. Falei, cara, eu tenho que honrar esse irmão aqui, né? E ele estava no supermercado comprando uma carne para fazer churrasco para a família dele. E ele falou que ouviu Deus falando com ele que era para levar a melhor carne que ele encontrasse no supermercado para o pastor, que era eu, a pessoa em questão, né? Aí ele falou assim, Deus, mas... Né? E ele me ligou lá do supermercado e falou assim, pastor, você está onde? Eu falei, em tal lugar. Não, então fica aí que eu estou chegando aí. E foi lá e comprou uma de prima, uma carne desse tamanho para assar, vácuo, aquela carne que derretia na boca. Falou assim, cara, Deus mandou eu trazer a melhor carne para você e Deus me falou que você queria comer essa carne. Aí eu dei um passo para trás assim. Aí agora eu vou fazer o flashback, o que aconteceu antes. Na parte da manhã eu fui com a minha filha no açougue do supermercado e minha filha, a gente queria comer um churrasco. Eu olhei para minha filha e falei, eu não tenho dinheiro, vou comprar carne moída. Comprei R$10 de carne moída. E minha filha queria um danoninho lá, um leite fermentado. Falei, filha, não dá, ou é a carne ou o leite fermentado. Ela falou, tudo bem, pai. Fomos embora. E eu queria comer um churrasco. 9 horas da noite o irmão me liga para trazer a melhor carne que tinha dentro do supermercado para mim. Então, querido, por que tudo isso, e assim, eu podia contar 2 anos de milagres para os irmãos, por que tudo isso aconteceu? Porque eu ouvi e obedeci à voz de Deus. E a minha esposa, ela entrou debaixo da missão que Deus tinha dado para mim. Então deu tudo certo e não faltou nada. E quando foi a hora, Deus falou, volta para o serviço. Eu voltei para o serviço e estou lá até hoje. E eu sei que um dia, se Deus falar, larga tudo de novo, Deus vai falar comigo e vai falar com a minha esposa. Então, cuidado, mulheres, com Jezabel. Não queira passar por cima do marido de vocês. Ele é o cabeça da casa. Amém? E num culto de casal a gente fala mais sobre isso. Fica de pé. Vamos orar.